Hare Krishna. Esse programa da manhã é todo conduzido para a nossa dharana, para a nossa concentração no foco que vai iluminar todo o dia que a gente vai ter. Por isso o programa é organizado dessa maneira. Observem que a gente vem para o Mangalarti, então a gente canta a canção em glorificação ao Mestre Espiritual, que explica quem é o Mestre Espiritual para que nossa consciência fique desperta na relação com o Mestre Espiritual, que a gente não se equivoque com os padrões mundanos de liderança, mas que a gente saiba a quem nós aceitamos para nos liderar. Então, a canção Samsara Dava, como a gente conhece, foi escrita por Vishwanatha Chakravarti, um acharya e mestre espiritual que é muito famoso por escrever, por comentar, por cuidar dos devotos, por tentar explicar aos devotos os segredos de todas as relações, de todas as raças. Ele é bem conhecido por esse cuidado de trazer para o devoto comum a experiência de maior aprofundamento possível. E esse aprofundamento é muito bem realizado nesse horário do dia. Então o Mangalarti tem essa conotação. Depois de cantar a canção Samsara Dava, cantamos o pranama do Mestre Espiritual para identificá-lo e apresentar resumidamente a qualificação específica daquele Mestre Espiritual, como no segundo mantra de Prabhupada, que cantamos Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine, que vai dizer que Prabhupada é um discípulo de Bhaktisiddhanta Sarasvati que segue as instruções de Bhaktisiddhanta Sarasvati para espalhar a consciência de Krishna por todo o mundo. E que é a especificidade de Prabhupada dentro do movimento do Senhor Chaitanya. Foi Prabhupada quem levou o movimento do Senhor Chaitanya para fora da Índia. Então depois nós cantamos para Nrsimhadeva. E a canção de Nrsimhadeva também é uma canção que se tornou tradicional no movimento Hare Krishna. Existe a gravação de Prabhupada ensinando a letra, vocês vão ver. Ele ensina sem melodia. E depois Vishnu Jana Swami fez a melodia que nós cantamos. Essa é uma melodia feita dentro da ISKCON, para cantar dentro da ISKCON. Não é uma melodia tradicional apenas. É tradicional porque ele estudou a música e fez dentro dos padrões tradicionais. Mas ela foi idealizada, a letra da canção foi musicada por Vishnu Jana Swami a pedido de Prabhupada, que ficou muito feliz, muito satisfeito com essa melodia. Então, cantamos especialmente no Mangalarti, cantamos dessa maneira, com toda a concentração, para compreender a importância de Nrsimhadeva dentro da nossa tradição ISKCON. Agora me refiro à tradição ISKCON, não apenas a tradição védica ou a tradição Gaudiya Vaishnava, Bengali, mas a tradição ISKCON, já a tradição ISKCON, com os ajustes que Prabhupada fez para a nossa própria proteção, né? Para a nossa proteção. E depois cantamos também os Premadwanis. Os Premadwanis são aquela série de glorificações que fazemos que alguém fala e que todos repetem. Jai, Jai, né? Que Jai, né? Bem legal. Esses são chamados de Premadwanis, que despertam a apreciação das personalidades que são mencionadas e que esta apreciação gera o quê? Prema, amor. Então, outra vez, um estímulo neurolinguístico, se formos trazer para a neurociência
já popular hoje em dia, é um estímulo pelo horário e por tudo para que fique impregnado na nossa consciência que o nosso objetivo é desenvolver prema, desenvolver amor. E então cantamos para Nrsimhadeva, né? Na ordem seria essa, que é buscando a proteção. Também o mantra de Nrsimhadeva não foi introduzido por Prabhupada nos primeiros dias. Só foi introduzido por Prabhupada depois que alguns eventos passaram a acontecer. Uma vez, os devotos saíram para um Harinama, todos e fecharam o templo. Quando eles voltaram, tinham jogado uma bomba caseira no templo e o templo tinha explodido. Não tinha ninguém dentro. Então, quando o Prabhupada soube, ele disse, está na hora de introduzirmos o cantar de Nrsimhadeva como proteção. E aqui nós temos Nrsimhadeva no altar, que foi uma exceção autorizada pelo GBC, porque já tinha sido instalado, colocado no altar, quando veio a ordem de que não se deve ter uma murti de Nrsimhadeva no altar. Então, mas aí Vichitra fez o pedido e veio a autorização para termos a murti de Prabhupada no altar também. E Vichitra, com a sua visão de longo prazo e de proteção aos devotos e tudo mais, convidou um artista plástico daqui da região, famoso, para fazer a escultura de Nrsimhadeva na casa. Eu vou mostrar para vocês hoje ainda. Tem um zap desse grupo, desse retiro? Não foi feito, né? Não. Mas eu vou passar para vocês a foto dessa casa, onde está aqui hoje o restaurante, como era antigamente e como já tinha a escultura de Nrsimhadeva. Toda a reforma foi feita para preservar a escultura de Nrsimhadeva. Então, e depois ele faleceu e as filhas dele vieram para retocar toda a pintura e está ali agora com a pintura feita pelas filhas dele também. Isso é um reconhecimento nosso para uma pessoa que se aproximou com muito boa vontade, trazendo a família. As meninas eram bem pequenas, agora são pessoas adultas, e elas vieram e retocaram. Então nós cantamos para Nrsimhadeva nos entregando a ele. Nosso pedido de proteção não é para proteger a nossa vida particular, como estamos sempre preocupados em nos proteger de forma particular, mas é pedir a Nrsimhadeva que, com sua capacidade extraordinária, como foi mostrado no passatempo em que ele se confronta com Hiranyakashipu, então, com sua capacidade extraordinária, ele possa proteger-nos muito mais além do que nós podemos imaginar que necessitamos de proteção. Então, nós nos rendemos a ele para que possamos seguir adiante com a missão de Prabhupada. Então, essa é a nossa relação com a Nrsimhadeva. Não é de apenas nos livrar dos probleminhas de violência e tudo mais. É para uma entrega completa, a entrega que é conhecida em sua plenitude como Atmanivedana. Então é a nossa relação Atmanivedana com Nrsimhadeva. Assim é a instalação de Nrsimhadeva na nossa cultura ISKCON. Então chegamos a Tulasi. Aí Tulasi é a Gopi que tem uma visão administrativa muito importante e que é encarregada de organizar os passatempos de Krishna nos bosques de Vrindavana com Srimati Radharani. E nós cantamos nessa canção de Jai Radha Madhava, descrevemos isso. A concentração nos significados da canção de Jai Radha Madhava nos leva a despertar curiosidade pelo que vamos estudar hoje. E estamos num capítulo que vai exatamente para o tema da canção. E Tulasi é essa personalidade, essa Gopi, que se encarrega de dar a estética de todo o passatempo, de como todos devem se organizar, como todos devem estar bem vestidos. E ela faz as guirlandas, junto com as suas amigas, as manjaris, as mais jovens, fazem as guirlandas.
Só que dava muito trabalho fazer as guirlandas de última hora. Então ela, com sua visão, fez um viveiro dentro dos bosques de Vrindavana, com palhas e as coisas mais naturais que encontradas ali. Fazem a guirlanda antes de Krishna e as gopis chegarem, deixam as guirlandas penduradas dentro do viveiro, que é criado um microclima mais frio de conservação, como a gente põe na geladeira, né? Então elas fazem isso, deixam lá naquele viveiro, aquela cabaninha feita só para preservar a umidade e livrar as guirlandas do calor e não murchar. Porque a função da guirlanda, ao ser colocada no pescoço, é trazer frescor. A temperatura e o frescor das flores traz para essa região do peito e do corpo, traz a satisfação, traz o resfriamento e a satisfação, e a pessoa fica mais produtiva intelectualmente, mais afável e tudo mais dócil por estar se sentindo confortável de acordo com a temperatura ambiente. Então, depois cantamos a tradução da canção, como hoje cantamos aqui, a tradução da canção, e falamos as ofensas, lembramos as ofensas, as 10 ofensas que devem ser evitadas ao cantar dos santos nomes. Cada ofensa dessa traz um perigo de obstáculo gravíssimo. Todas, elas são selecionadas, poderiam se fazer muito mais ofensas, mas o Padma Purana resume nessas 10 ofensas para que a gente possa conduzir a vida da gente com independência, para não precisar um comandante na vida da gente o tempo inteiro. Faça assim, não faça assim, não faça assim, não sei o quê. Reverência com os 2 braços, com as 2 mãos no chão, não é com uma só. Vai prestar reverência, tira a japa da mão e põe as mãos no chão. É assim, tudo, cada coisa tem um detalhe. Para não ter esse comandante, a reflexão de como deve ser para evitar as ofensas ao cantar dos santos nomes. Eu dei um exemplo do cotidiano, assim, da etiqueta do cotidiano, mas há uma etiqueta para o cantar dos santos nomes, e são essas 10 ofensas que devemos observar com muito cuidado. Repeti-las, ouvir e repetir essas ofensas, porque também por um processo neurolinguístico, no começo do dia, antes que a gente cante a japa, a gente recorda como a gente deve estar concentrado no cantar da japa, porque há grandes perigos. Há perigo de cometer ofensa e o canto não produzir o efeito desejado. Então, aqui nós temos a aula do Bhagavatam, mas geralmente nos templos urbanos os devotos cantam japa depois disso. Mas aqui nós temos o Bhagavatam. E depois do Bhagavatam temos a japa. E depois da japa, então temos o Govinda, quando as deidades estão com roupa limpa, nova, e que eles não sentaram nas árvores, nos balanços dos bosques de Vrindavana. Radharani não sentou em nenhuma pedra para conversar com eles. Pode ver as gravuras de Krishna, vocês vão encontrar Krishna sentado em pedra, sentado em banco de madeira das gangorras, né, dos balanços. Então, a roupa que eles usam, esse horário de Govinda, é roupa inteiramente limpa. E essa é a meditação do Raganuga Sadhana, quando os devotos observam as 8 atividades diárias, Astakalya Lila de Radha e Krishna, eles sabem que esse é o horário em que Radha e Krishna acabaram de se vestir, ou seja, os pais vestiram-nos e eles estão prontos agora para as suas atividades sociais. E esse é o horário do Govinda. A gente vê a deidade com o cabelo arrumado e tudo. No final do dia, elas já estão, depois de todas as atividades, elas já precisam chegar, tomar banho, descansar. E os devotos fazem isso depois,
com as deidades no horário da noite. Eles recolhem as deidades com mantras específicos para que elas relaxem, que descansem, e aí oferecem a caminha para elas descansarem e tudo mais. Então, o Govinda é feito nesse espírito. Depois do Govinda, aqui no Brasil, nós temos a tradição sempre de cantar a canção Yashomatinandana, porque o primeiro GBC do Brasil, oficialmente, foi Hridayananda Maharaj. Antes foi Gaura Sundar, como eu contei antes, Gaura Sundar, que veio ao Brasil, mas depois veio... eu não lembro se Gaura Sundar veio ao Brasil, isso é importante lembrar. Quem veio foi quem ele mandou, Siddha Swarupananda. Mas, então, quando o Hridayananda Maharaj chegou, e conhecendo todo esse Raganuga Sadhana, toda a filosofia de como devemos praticar Dharana, que é a concentração, meditação, e tudo, ele introduziu a canção Yashomatinandana, que ele mesmo cantava e todo mundo repetia, e é essa alegria, porque vai descrever os passatempos de Krishna, tanto como filho de mãe Yashoda e Nanda Maharaj, como o objeto amado de todas as personalidades em diferentes raças. E então, tudo isso existe porque existe uma pessoa que se sacrificou e que renunciou todos os seus interesses particulares, todos os seus interesses pessoais, e em completa entrega, sem perspectiva, sem saber o que ia acontecer, e ainda sendo aconselhado a não fazer por muitas pessoas que disseram, você vai... A Sumati Murarji, por exemplo, a empresária da Scindia, da companhia Scindia, que era a companhia de navegação que deu a passagem para ele, chegou a dizer, você vai morrer. Disse assim para ele. Ela era mais velha do que ele, tinha autoridade, e disse para ele, você vai morrer, você é uma pessoa idosa, você vai morrer. Outros disseram, lá eles só comem carne, e você vai, nesse ambiente, várias pessoas disseram todo tipo de coisa para Prabhupada. E isso foi depois que Prabhupada teve sucesso, tudo isso foi resgatado. E as pessoas mesmo contavam, eu disse para ele não ir, eu disse para ele que lá ia ser um problemão para ele, que ele não ia, que ele ia estar rompendo as normas dos hindus, que não deve deixar o lugar sagrado, a terra de Bharata, e ele estava rompendo isso. Todos eles depois começaram a contar para os devotos como falavam com Prabhupada. Mas esta pessoa, Prabhupada, ficou completamente fixo na ordem do mestre espiritual. E entendendo que ele deveria seguir a ordem do mestre espiritual, a única saída dele era vir para o Ocidente, para um país de língua inglesa. E ele veio. E o mestre espiritual deu essa ordem porque eles fizeram um encontro familiar, e a família dele não era qualquer família. Ele era filho de Bhaktivinoda Thakur. E a esposa de Bhaktivinoda Thakur, conversando entre eles, a esposa de Bhaktivinoda Thakur disse, vocês estão querendo desenvolver um projeto de consciência de Cristo, mas num país como o nosso, um país que está subjugado pelo poder estrangeiro, pelo poder britânico, ninguém vai escutar vocês. Vocês devem pensar na possibilidade de sair do jugo britânico, de ir para o exterior e pregar em língua inglesa. Se vocês pregam em língua inglesa, vocês vão ser escutados pelo mundo inteiro. Isso é a esposa dizendo para o marido e para o filho. E eles levaram a sério, e na hora H, Bhaktisiddhanta Saraswati, que começou a organizar a instituição, lá mesmo,
na Índia, ele instruiu Prabhupada a fazer isso, a sair da Índia. E Prabhupada saiu. E essa parte da história nós conhecemos. E Prabhupada saiu e veio para os Estados Unidos. Primeiro foi para Boston, por causa do porto. Depois foi para Nova York e foi para a rua. Foi para a rua e sentou na rua e começou a cantar embaixo de uma árvore. E que hoje tem uma plaquinha lá. Vocês podem fazer turismo em Nova York e encontrar lá a plaquinha na árvore. Aqui começou o movimento Hare Krishna. Então ele foi para baixo da árvore e começou a cantar, e a galera que estava ali se aderiu, e eram pessoas que, pela lógica da cultura védica, nós temos que entender que aquelas eram pessoas especiais que estavam ali, naquele lugar, naquele momento exato, por um arranjo da providência divina. E essas pessoas ouviram Prabhupada e começaram a imitar espontaneamente o que Prabhupada estava fazendo. Prabhupada cantava, eles dançavam. Ninguém ensinou, Prabhupada não disse, faça assim, o passo do elefante, que vai para um lado, vai para o outro. Prabhupada não ensinou isso. Inclusive, eles, quando viram Prabhupada dançando depois, eles deram o nome do passo do Swami, que é esse passinho que a gente faz assim, né? Um lado para o outro, o passo do Swami, que era o passo de Prabhupada. Eles começaram, até desengonçados. Vocês podem ver, tem filmes que mostram como eles eram desengonçados. Você já observou isso? Nada? Mais ou menos. Eles dançavam meio desajeitados. E eles aderiram e ajudaram Prabhupada. E daí tudo começou. E se espalhou. E então todo esse programa da manhã é para fazer renascer diariamente o espírito missionário dentro da nossa consciência. A gente acorda e vem para aqui para alimentar o nosso espírito missionário, que foi o que moveu Prabhupada, moveu a mãe de Bhaktisiddhanta, moveu o pai de Bhaktisiddhanta, moveu o Bhaktisiddhanta. Todas essas personalidades foram movidas pelo espírito missionário do Senhor Chaitanya, de levar o Mahamantra Hare Krishna para todos. Agora nós estamos num capítulo avançado do Bhagavatam, do 10º canto. Acho que é o capítulo 24. Capítulo 29. Capítulo 29 do canto 10 do Bhagavatam. E já é um capítulo avançado. O Bhagavatam tem 12 cantos. E a pessoa vai lendo do primeiro, segundo, com seus capítulos, com seus versos. Cada verso, cada palavra do Bhagavatam tem um efeito especial na nossa vida. É dito que se nós não podemos ler o Bhagavatam de manhã, podemos ler pelo menos um verso. Se não podemos ler pelo menos um verso, uma estrofe completa, pelo menos um versículo ali, um versinho deles, uma linha do verso. Se não podemos, pelo menos uma palavra. E se não podemos uma palavra, pelo menos uma sílaba. A potência do Bhagavatam é tão grande que esse é o recomendado para se estudar o Bhagavatam. Pelo menos uma sílaba. Só para mostrar o poder que temos, a facilidade que temos para poder alimentar a nossa consciência com a consciência de Krishna. A nossa consciência individual com a consciência de Krishna. Para que possamos chegar ao nível onde a consciência de Krishna predomina sobre qualquer outro aspecto da nossa consciência individual. Porque a consciência de Krishna é a consciência original da alma espiritual. Às vezes a gente diz assim, folcloricamente, eu não sou o corpo, eu sou alma espiritual, não sou brasileiro, não sou indiano. Às vezes a gente fala assim, e isso é muito bom falar, porque também a gente escuta quando fala e a gente pode
terminar acreditando nisso. Na hora da intimidade, a gente pode terminar acreditando. Afinal, eu não sou o corpo, eu sou a alma espiritual. Por que vou me ocupar numa atividade que não é benéfica para a minha identidade original? Por quê? Não, vou me ocupar numa atividade inteiramente benéfica para a minha verdadeira identidade como alma espiritual. Mas às vezes a gente fala assim, que eu estou dizendo que é bom também, pela mesma linha de raciocínio que eu estou mostrando para vocês, a importância do sadhana, a importância do programa da manhã na nossa consciência, que pode inundar a nossa consciência de energia para o resto do dia e de vários dias. Então, hoje nós temos um capítulo já de um tema avançado. O título do capítulo é Krishna e as Gopis se encontram. E eles se encontram nos bosques de Vrindavana, se encontram no horário noturno, se encontram com toda a privacidade, só entre pessoas, entre aquele grupo favorável, inclusive com Vrinda, com as guirlandas prontinhas, as guirlandas que ficaram lá na estufa que ela fez, frescas. Embora seja de noite, as flores estão inteiramente frescas, porque foram protegidas do calor do sol e do tempo que foram colhidas e depois ensartadas e tudo mais. Então, nós estamos agora nesse capítulo. Há 2 dias nós lemos o capítulo inteiro, já sabemos do que vai ser tratado. Ontem Maharaj Jamunacharya deu a aula do primeiro verso, que tem um significado muito grande, introdutório para todo o capítulo também. Hridayananda Maharaj capricha, citando grandes acharyas como Vishwanatha Chakravarti. E hoje nós vamos para o verso número 2, que tem um significado de 1,5 linhas. Então eu estou aqui assim fazendo um aproveitamento do tempo com toda essa introdução, porque agora nós chegamos no alimento mais nutritivo para a nossa consciência. Se tudo que eu falei é alimento para a nossa consciência, agora vem o mais nutritivo, que é o Shastra. E entre os Shastras, o Mahagrantha, o mais elevado Shastra, o mais elevado Grantha, o mais elevado livro, a literatura mais elevada, Mahagrantha Srimad Bhagavatam. Então chegamos nesse ponto e eu vou ler. Tadodurajakat kubhakarair mukham prachavilimpanarunena shantamaihi sacharsaninam udagat chukcho mrijang priya priyaya ivadirgha darshana. Tada, naquela ocasião, Udurajaha, a lua, a rainha dos astros, Kakubha, do horizonte, Karaihi, com suas mãos, raios, Mukham, o rosto, Pratyaha, ocidental, Vilimpan, tingindo, Arunena, com cor avermelhada, Shantamaihi, seus raios, que dão grande conforto, Saha, ela, Charsaninam, de todos os que assistiam, Udagat, subiu, Shuchaha, a infelicidade, Mrijan, tirando, Priyaha, um esposo amado, Priyayaha, de sua amada esposa, Iva, como, Dirgha, depois de muito tempo, Darshanaha, ao ser visto de novo. Então a tradução é a seguinte: a lua então surgiu, tingindo a face do horizonte ocidental com o matiz avermelhado de seus raios confortantes. E assim dissipou a dor de todos os que a viam nascer. A lua era como um esposo amado que regressa após longa ausência e adorna o rosto de sua amada esposa com cúrcuma vermelho. Significado dado pelos discípulos fidedignos de Sua Divina Graça, a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
O jovem Krishna empregou sua potência interna e esta logo criou uma atmosfera excitante para o amor conjugal. Isso é tudo que aqui está. Mas tem muita coisa para ser explicado. Estamos descrevendo, o Bhagavatam descreve aqui um ambiente localizado dentro do planeta Terra, muito embora seja um ambiente composto por energia espiritual. A energia de Vrindavana, de Goloka Vrindavana e de Vrindavana, mesmo em Bhumi, dentro do planeta Terra, é a energia inteiramente espiritual. Ela se manifesta para poder receber Krishna em sua vinda a este planeta e que Krishna, junto com os seus companheiros, possam então executar os seus passatempos nesse ambiente. Então, o lugar é de energia especial, transcendental. As pessoas ali presentes também são pessoas especiais e tudo acontece para que Krishna possa realizar os seus passatempos, cumprir os seus 3 propósitos de vir a este mundo. Primeiro é eliminar os reis demoníacos, retomando o poder. O segundo é proteger os seus devotos. E o terceiro é revelar o conhecimento espiritual perdido, resgatar e trazer de volta o conhecimento espiritual perdido. E assim Krishna fez. Então, aqui se descreve a lua, mas a lua aqui surgiu como surge sempre que Krishna se encontra com as gopis. Ela não surge porque era a lua cheia. Eles não foram porque era a lua cheia. A lua foi porque eles foram para lá. A lua ficou cheia e apareceu porque eles estavam lá. É uma diferença que podemos compreender aqui pela potência interna de Krishna, como no significado se explica com muita, assim, muito rigor. É uma explicação do rigor do tema filosófico. Krishna empregou sua potência interna e a potência interna logo criou a atmosfera excitante para Madhurya Rasa, o amor conjugal de Krishna com os seus associados. Então, tudo é criado pela potência interna de Krishna. Nós, que somos Tatastha Shakti, ou energia intermediária de Krishna, não somos potência interna de Krishna, podemos nos associar com a potência interna de Krishna. E aqui é uma grande chance para que nós possamos nos associar com a potência interna de Krishna. Porque nós estamos ouvindo falar de um lugar que o cenário está sendo criado para o amor conjugal de Krishna, que até a lua se fez cheia e apareceu no horizonte como se estivesse nascendo, como quando ela nasce avermelhada a princípio. Em Mayapur se vê isso muito bem, não é? Não é verdade? Em Mayapur se vê muito bem a lua nascendo, a lua de Gora Purnima, do festival de Gora Purnima, é o desfrute de 100% dos devotos que vão ver o nascer da lua de Gora Purnima, a lua do Senhor Chaitanya. E todos veem aquele monstro de lua assim aparecendo, subindo. É, vermelha, né? Então aqui está dizendo, a lua surgiu tingindo a face ocidental com o matiz avermelhado de seus raios confortantes, e assim dissipou a dor de todos os que haviam nascer. Então, a lua é refrescante, ela é refrescante, conhecida por isso. Então ela veio para compor o cenário, e Vrinda já tinha preparado as guirlandas para compor o cenário. As meninas mais jovens, as manjaris, tinham ido
já para organizar tudo, deixar tudo limpo, deixar tudo bonito, deixar tudo do jeito que precisava estar para Krishna e Radha, e com todos os golpes. Então, assim, a lua era tão esperada quanto um marido viajeiro. Um marido que vai viajar, passa um longo tempo fazendo uma viagem e depois retorna ao lar. E é interessante que aqui diz assim, um esposo amado, né? Qualifica que o esposo tem que ser amado para ser bem esperado assim, né? Então, que o esposo amado que regressa após longa ausência, e aí o que ele vai fazer aqui? Para corresponder e reciprocar a recepção da esposa que o recebeu super bem, ele adorna o rosto da esposa, de sua amada esposa, com cúncuma vermelho. Então essa marca que se usa, que as mulheres usam aqui, que no dia da cerimônia de fogo o marido faz aquilo, não é que faz aquele, que está no ritual, né, que o marido passa a cúncuma e vai lá e coloca. Aquilo é parte de um ritual que pode e deve acontecer frequentemente na relação entre marido e mulher. Que ele contempla a beleza da mulher e incrementa a beleza da mulher com o ponto de cúncuma que coloca. A cultura védica não é uma cultura tão sensual como a nossa. A sensualidade é muito maior, é muito mais refinada do que o que nós entendemos como sensualidade. A experiência de refinamento é de uma elegância que penetra em todas as áreas. E todas as áreas da vida doméstica, da vida cotidiana. Então o marido sempre parte do princípio, esta é minha amada esposa. E a esposa sempre parte do princípio, este é meu amado marido. E a relação de amor aumenta à medida que a consciência do amor é vivenciada por eles nos pequenos detalhes da vida. Então, se vem, às vezes, uma contrariedade, essa contrariedade vem no veículo do amor. Ela não vem sozinha. Ela vem no veículo do amor. Então, a contrariedade já vem na embalagem do amor. E, por isso, ela não é levada tão a sério porque é produto do amor. Não é produto de ódio, não é produto de outra coisa, é produto do amor. Essa é a cultura que estamos falando aqui. Mas, e nós vamos ver aqui nesse mesmo capítulo a contrariedade que vai surgir entre eles, né? Porque Krishna vai dizer para as meninas, o que vocês vieram fazer aqui? Isso não é correto. De acordo com as normas de comportamento social, vocês deviam estar em casa com seus maridos e não aqui comigo. Isso não é casto da parte de vocês. Voltem para casa. E elas recebem de corpo fechado, não deixa entrar a instrução. Diz isso mesmo, com outras palavras, mas diz que elas olhavam para baixo e com o pé arranhava o piso. Isso significa, estou fechando meu corpo, o que você está dizendo. Aqui não entra. E aí elas vão agora botar para fora. E elas se ajeitam, respiram fundo e começam a falar. Com doçura, com o veículo do amor. É uma contrariedade, é uma discussão por um ponto de divergência, de opinião entre marido e mulher. Mas elas agora vão se apresentar. E elas arrasam com a consciência material. Elas arrasam com a consciência material e vivificam a consciência da relação eterna entre a alma espiritual e a pessoa suprema. Nós não estamos brincando de uma aventura extraconjugal. Em outras palavras, elas vão dizer, nós não estamos brincando. Não pense que nós estamos brincando de uma aventura extraconjugal. Nós sabemos muito bem que
a posição social que temos com nossos maridos. Mas é muito diferente do que agora estamos vivendo com você, Krishna. Você é a suprema personalidade de Deus, nós somos suas partes integrantes. É a filosofia aplicada a esse passatempo. Elas estão dizendo isso com outras palavras. Um filósofo vai analisar e vai dizer, aqui o que elas dizem está plenamente de acordo com o Siddhanta Vaishnava, que diz que todas as almas espirituais são partes integrantes de Deus. Então isso é filosofia aplicada à poesia do que elas estão dizendo e com a ira natural de uma mulher que foi contrariada pelo marido. Mas é uma ira, eu não sei se hoje ainda pode dizer, mas se diria, é uma ira branca, para não dizer que é uma ira contaminada. Acho que hoje já não se usa mais, como se fala de inveja branca, não sei o quê. Acho que hoje em dia já não se diz assim, mas eu quero dizer que é uma ira ingênua. Não ingênua, elas não são ingênuas para nada. É uma ira positiva. É uma ira que não faz mal. Deve ter um termo. Que não que não faz mal, que não causa malefícios. Bom, então elas estão vivendo essa experiência e nós vamos ouvir isso nos próximos capítulos. Eu não vou estar aqui, vou embora hoje, mas vocês que vão ficar com esse tema, lendo isso todos os dias e vão ver de novo as gopis abordando a Krishna e dizendo, não queira nos dar lição de moral e falar de castidade, porque nós sabemos muito bem a diferença entre nossa relação com nossos maridos e nossa relação com você. Nós sabemos muito bem. Nós estamos tratando aqui de Madhurya Rasa para Kya Rasa. Nós não estamos tratando de um simples casamento. Então não venha com lição de moral para cima da gente, que a gente está esperta. Isso são as meninas dizendo isso para ele, né? Você é a suprema personalidade. Tanto que, depois disso, ele aceita a experiência de Madhurya Rasa com elas e vive uma experiência belíssima que está colocada no Bhagavata e que é estudada por todos os teólogos que estudam a filosofia Gaudiya Vaishnava e o tema específico das raças. Todos vão estudar. E quando um investigador, né, um pesquisador, estuda, ele pensa, eu preciso ver o que os acharyas dizem sobre isso. O que os acharyas anteriores falam sobre isso. O que Sridhar Swami, como Sridhar Swami comenta este verso. Como Vishwanatha Chakravarti comenta este verso. E eles vão procurando se instruir, porque eles estão investigando um tema dificílimo de compreender e que é uma tênue membrana que separa o que é mundano do que é transcendental. E é por isso que não se recomenda ler o Bhagavatam aleatoriamente e pegar o 10º canto e começar a ler. Porque para chegar no 10º canto, chegar nesse tema, a pessoa já passou por muitos outros passatempos mais comuns, de outro tipo de raça, e já entendeu quem é Krishna e agora está sabendo e pode compreender o que as gopis estão dizendo. Não venha dar lição de moral, porque nós estamos nos relacionando com a suprema personalidade de Deus. Elas não dizem isso, mas os filósofos precisam compreender que o que elas dizem está baseado nesse Siddhanta, nesse aspecto do Siddhanta. É isso, essa é a beleza do Bhagavatam, que aqui em Vrajadama, nesse segundo dia do ano, 2 de janeiro, estamos estudando com esse nível de profundidade e explicando e comentando entre nós. Se vocês tiverem alguma pergunta, o horário é esse. Tem pergunta? Eu quero cumprimentar as pessoas que estão do outro lado da tela. A pergunta da Sundarangi. Jai Maharaj, não sei se caberia a pergunta, se acaso for apropriada a pergunta, poderia dizer por que Vrinda, sendo uma gopi, tornou-se uma árvore? Para continuar satisfazendo Krishna.
Porque ela dá os manjares, ela dá as folhas que são muito saborosas para Krishna. Eu duvido que alguém, qualquer alma comum, conseguisse comer todos os dias, todas as refeições com uma folha de tulasi. Porque tem um gosto muito forte. Então esse é um sinal que nós não somos Krishna. Só Krishna come assim, todas as preparações com folha de tulasi, com manjari de tulasi, tudo. Ela aceitou essa posição de árvore para participar eternamente dos passatempos de Krishna com os seus devotos. Com os seus devotos. É parte da energia interna de Krishna que é personificada em Srimati Radharani. E Srimati Radharani é a pessoa que nos conecta com Krishna através do serviço devocional. Todas as amigas de Srimati Radharani fazem o mesmo papel de nos conectar com Krishna. Elas sabem a importância da conexão com Krishna. Então, Tulasi aceitou. Tem uma história, tem um passatempo, mas eu não vou contar agora, mas tem um passatempo, Sundarangi. Você pode pesquisar, você vai encontrar o passatempo que ela aceita o corpo de Tulasi, de árvore, de planta, né? Mas, assim, a sua pergunta é por quê, e é isso mesmo. É porque ela queria estar eternizando os seus passatempos dessa maneira. Os encontros de Krishna com essas gopis acontecem todos os dias? Não, é numa fase da vida deles que antes deles saírem de Vrindavan. Isso falando da biografia de Krishna quando veio aqui naquela época, né? Mas acontece todos os dias. No plano espiritual acontece todos os dias. E nós podemos entrar nesses passatempos através da nossa capacidade de meditação. Mas para a capacidade de meditação chegar nesse ponto, é preciso, antes, concentração. É preciso aprender a se concentrar. E antes da concentração, qual é dos 8? Eu tenho que começar do começo, né? Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana. Então, Pratyahara. Antes da concentração, Pratyahara. Tem que tirar os sentidos dos objetos dos sentidos. Pratyahara significa isso. Tirar os sentidos dos objetos dos sentidos. Parar com o gozo dos sentidos. Isso é Pratyahara. E antes de Pratyahara, Pranayama. Pranayama, que é inundar de prana todo o corpo material. Yoga trabalha com o corpo material mesmo. Corpo material. O corpo material tem dois aspectos, o aspecto sutil e o aspecto grosseiro. Prana é uma parte do aspecto... Os pranas são 5, né? É a parte sutil do corpo grosseiro, do corpo material. Mas é material. Então, esse prana circula por diferentes condutos dentro do corpo, que não são identificados por quem estuda anatomia, não vai encontrar esses condutos lá como encontra os vasos sanguíneos, nervos e outros, né? Mas eles são sutis e levam todo esse prana. Então, é preciso fazer o pranayama, porque através das técnicas de pranayama, a pessoa pode inundar de prana todo o corpo material. E antes de prana, tem as asanas, que é para recompor o corpo físico em sua posição original, especialmente a coluna vertebral, que precisa ser recolocada no lugar correto, porque a gente tem maus hábitos de sentar de tal maneira, de tal outra maneira, e isso modifica nossas energias sutis, porque comprime determinadas áreas e os pranas não circulam, e essa capacidade não vai para a nossa percepção, para a nossa consciência. Então, as asanas vêm para restabelecer a posição dos chakras em seus devidos lugares e a sua funcionalidade,
dentro do corpo material. E antes disso vem os niyamas, o que deve ser feito positivamente. E que atitudes a pessoa deve tomar dentro do yoga. A atitude, estamos falando agora de atitude física, o que deve ser aceito, o que deve ser rejeitado. Aqui, niyamas são as coisas que devem definitivamente ser aceitas como favoráveis ao desenvolvimento geral. E os yamas, aquilo que deve ser evitado, porque vai, em um dado momento, vai se constituir um obstáculo. Ainda que não seja naquele momento, no futuro será um obstáculo. Então é preciso rejeitar algumas coisas que são recomendadas de ser rejeitadas. Então esse é o processo de Ashtanga Yoga, que Prabhupada explica isso em seus significados no Bhagavad Gita. Continuando o que você falou, como nós podemos organizar o corpo material e para ver Paramatma? Porque yoga no final leva para conhecimento de Paramatma. E Paramatma é espiritual. Trabalhando com esse corpo material, como nós conseguimos ver Paramatma? Isso é explicado no fluxo filosófico do capítulo 2. E Krishna apresenta isso no capítulo 2, assim, de uma maneira bem didática, para que todos os devotos possam depois ler do 3 ao 18, do 3 ao 17, vendo o que ele acaba de descrever no 2. E chegar no 18, revisar tudo que foi visto. Então essa é a dinâmica filosófica do Bhagavad Gita. Então no capítulo 2, Krishna diz que todas as atividades devem estar unidas com conhecimento. Ninguém deve agir livre do conhecimento transcendental. E o conhecimento transcendental, em resumo, diz: você é alma espiritual, você não é o corpo material. Então atue como alma espiritual. E quando você atua como alma espiritual, as suas atividades passam a se chamar de akarma ou nishkama karma. Então, akarma, livre de reação, ou nishkama karma, livre do desejo do fruto da ação. O segredo é estar livre do fruto da ação. Isso vai ser comprovado no 18º capítulo, quando Arjuna vai ouvir a respeito de o que é sannyasa e o que é tyaga. Esses são os temas iniciais do capítulo 18. Então Krishna explica isso no Bhagavad Gita. Para receber sucesso na Jnana Yoga ou Karma Yoga, nós precisamos conectar isso como serviço devocional. Não vamos ter sucesso. Se a yoga faz prática dele, ou alguém faz Jnana Yoga e não conhece Bhakti. O conhecimento pode ser unido a Bhakti, e essa união é chamada de Jnana Bhakti. E esse conhecimento, assim como o Karma Mishra Bhakti, tem Jnana Mishra Bhakti. Jnana Mishra Bhakti é uma etapa que pode ser aproveitada dentro do yoga, dentro de Bhakti Yoga. Muito obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada.